muita satisfação, a gente tem a apresentação do professor doutor Marcelo Morandi. Ele é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa. Ele foi chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente e ele é uma das pessoas, um dos pesquisadores mais respeitados no Brasil nessa área de interface entre bioeconomia, agricultura, meio ambiente e como novas tecnologias podem potencializar a produção sustentável e promover a sustentabilidade em diferentes sistemas de produção. Tá ok? Então, eu vou de pronto já passar a palavra para o professor Marcelo Morandi, e aí então a gente tem aí um tempo previsto de 40 a 50 minutos para a apresentação do professor Morandi, e aí logo em seguida a gente abre para as perguntas e respostas. E aí hoje, então, a gente tem já um quórum aí de quase 50 pessoas online, então todos são muito bem-vindos e fiquem à vontade para, no final da apresentação, colocarem as suas questões, as suas dúvidas, os seus comentários. Tá ok? Muito obrigado de novo pela participação de todos. Professor, a sala virtual é sua. Muito obrigado. Obrigado, Cícero. Bom dia a todo mundo. Primeiro, aí, obrigado pela apresentação, né? Tirando os exageros, né? Mas a gente tem tentado, né, trabalhar nessa interface e trazer, né, conhecimento que seja útil, né, para as políticas públicas e para a construção, né, da agricultura no Brasil. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, agradeço aí ao Daniel, Cícero, a Thalita, a Cecília, né, pelo convite, e estar aqui falando, né, num público tão qualificado, né, aqui com grandes especialistas aqui, eu estou vendo alguns aqui já, né, o Assad está ali, o Gurgel, vi que entrou aqui, e outros colegas, então é uma responsabilidade também muito, muito grande. Eu vou compartilhar aqui com vocês, acho que já devem estar vendo, né? Sim, Certo? perfeito. Tá, beleza. Para a gente, então, eu vou trazer aqui algumas questões dentro dessa temática, né, da agricultura, de sustentabilidade. Sustentabilidade é um tema muito amplo, né, e a palavra às vezes até perde um pouco o sentido, né, pelo mau uso dela, né, mas quais são os desafios e oportunidades, né, para a agricultura no Brasil, diante desse novo cenário, do cenário, né, que a gente está vivendo. Eu vou trazer algumas questões conceituais e algumas questões, alguns dados e algumas provocações aqui, né, para a gente discutir em cima disso. Cícero, eu só vou te pedir para você me avisar aí quando estiver faltando uns 10 minutinhos, só para eu não me perder muito aqui no tempo, tá bom? Tá ok, Aí sem a problema. gente... Então tá. Eu ver aqui agora como que eu faço para passar aqui. Passou aí para vocês? Não, né? Agora sim. Então, esse aqui é o desafio, né, que a gente fala que é um desafio para o futuro, mas, na verdade, já é um desafio mais do que presente, né? Quando a gente está falando de desafios globais, né, em termos de meio ambiente, e aqui a gente está falando da questão energia, água, agricultura, aqui representado como alimento ali, mas é mais do que só alimento, as questões mesmo de ambiente aqui, entre a biodiversidade e outras coisas, e a questão de segurança alimentar e fonte de renda. Né? Então, a gente está num contexto, num cenário, né? Aí as mudanças climáticas, os eventos extremos, já claramente, né, acontecendo, uma forte pressão sobre recursos naturais, aqui eu destaquei o recurso água, mas outros recursos também, a questão da segurança alimentar e a segurança do alimento, a questão da qualidade, da nutrição e etc., são questões que estão fortemente discutidas, e a questão da redução de impactos ambientais e sociais envolvidas nesse processo produtivo. Né? Então, são três termos ou três expressões chaves, né, que a gente tem ouvido constantemente: saúde, sanidade, segurança alimentar. São três pontos extremamente fundamentais dentro desses desafios. Aqui pegando alguns dados, né, que estão aí disponíveis no último relatório do IPCC, o sexto relatório, né, que é um relatório bastante robusto, né, quem acompanhou aí desde o primeiro relatório, né, vê
o avanço, né, da qualidade dos trabalhos colocados aqui, apesar de todas as incertezas naturais associadas a um tema tão complexo, mas nós temos uma confiança hoje muito grande, né, nesses dados, e aqui só mostrando, né, dentro dos vários setores da vida humana, ou da economia afetados, né, a agricultura está aqui com uma certeza muito alta, né, de impacto, de perda devido a essas alterações climáticas, tá? E também, quando a gente olha aqui nos impactos e na questão de como isso vai se dar, né, ou dos modelos físicos, né, de novo aparece aqui a questão da agricultura, da seca, e a questão das elevadas temperaturas, com certezas muito grandes, né, de impactos muito grandes que a gente vai ter nesses setores, com base em todo o conhecimento acumulado e com tudo que a gente está acompanhando do nosso modelo de economia. E aqui, se a gente olhar esse gráfico aqui, eu acho que ele é muito significativo, a gente olhar ele com calma. Aqui a gente tem, né, as emissões, tá? Como estão indo aqui, 2020 está aqui, tá? Então a gente está aqui por aqui, nessa etapa, mostrando as emissões globais, e aqui os acordos internacionais, as famosas NDCs aí do Acordo de Paris, do conjunto de todos os países. Se todos os países, os 180 e poucos países que prometeram as suas metas para manter o aquecimento em 1,5 grau e 2, cumprirem 100% do seu acordado, tá? E tudo for implementado, nós estamos nessa trajetória aqui da linha vermelha, com toda, obviamente, essa variação, né? Com toda essa possibilidade de variação, mas essa aqui é a curva que nós estamos. Quando nós falamos, não, nós queremos, e esse é o Acordo de Paris, limitar a temperatura em 1,5 grau, essa aqui deveria ser a rota que nós deveríamos estar, a rota em azul. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um apontador. A rota em azul seria a rota necessária para 1,5 grau, também com a sua variabilidade, ou para 2 graus aqui a linha em verde. Ou seja, a nossa rota, mesmo com todas as nossas NDCs de todos os países implementadas, ainda está bastante distante da rota esperada para que a gente mantenha a temperatura dentro dessa faixa adequada. E quando a gente pensa, então, ainda também lá trazendo alguns dados do relatório, quando a gente pensa na questão de aonde vão se dar essas reduções de emissão para que a gente atinja aí os compromissos de net zero, os compromissos de redução de emissão, os compromissos assumidos pelos países, a gente vê aqui, essa aqui é a nossa situação atual, tudo que está aqui para cima do zero é emissão, aquilo que está para baixo aqui é remoção. Tá? Quando nós olhamos esses diferentes cenários, diferentes possíveis cenários para que a gente atinja uma rota, né, de net zero, ou uma rota, né, de redução de emissões significativas que nos mantenham próximo de uma temperatura adequada, ainda adequada, né, para que a gente mantenha nossos sistemas produtivos, mas com todos os impactos já elencados, a gente vê aqui que dois setores aparecem como potenciais sinks, ou potenciais setores de remoção de carbono. E aqui está land use e florestas, ou seja, o uso da terra, mudança de uso da terra e floresta. A agricultura está fortemente colocada aqui dentro desse setor, tá? E, em parte aqui, energia, tá? Incluindo aqui energia também, eletricidade, além de energia, transporte e etc. Né? Então, a gente vê aqui esses dois setores como setores chave nesse processo de rumo para um net zero, rumo para a manutenção, né, da temperatura em não mais do que os 2 graus assumidos lá nos acordos internacionais.
E, obviamente, que a gente já tem aqui os impactos disso. Aqui eu só destaquei um impacto para um dos elementos de agricultura, aqui o impacto, por exemplo, sobre a produção de milho. Isso aqui são dados globais, são dados do IPCC, mas a gente tem estudos, inclusive, muito bons do Brasil, mostrando, inclusive estudos antigos, aí eu lembro dos estudos do Assad, acho que são mais de 10 anos que o Assad já mostrou projeções para café, projeções para várias culturas, mostrando esses possíveis impactos. E aqui, então, só mostrando a queda possível de produtividade de milho em função de diferentes faixas de temperatura que nós venhamos a conseguir estabilizar aí a temperatura do planeta. Tá? Então, mesmo se a gente ficar aqui no 1,5 a 2, que é o cenário mais favorável que nós teríamos hoje como opção, nós já teríamos aqui um impacto aí próximo de 10 a 15% em termos de produtividade global de produção de milho, e à medida que nós vamos aumentando, né, essas faixas de temperatura, isso vai se intensificando, chegando aqui em perdas aí próximos de acima de 30%. Né? Então, isso daqui são dados conhecidos, né? São dados, são projeções, obviamente, né? Mas são projeções que hoje têm um grau de confiabilidade muito grande, né? E que é o desastre que nós precisamos evitar. Tá? E para isso, então, esse aqui acho que é o último slide aqui do relatório do IPCC, eu não quero gastar muito tempo com esses dados, depois todos podem ter acesso a esses relatórios, eles estão aí disponíveis. Nós temos respostas de mitigação, ou seja, como que nós reduzimos as emissões, e necessidade de trabalhar a adaptação, a questão de que o impacto já está dado, pelo menos parte desse impacto já está dado, como que nós vamos trabalhar as questões de adaptação. Eu queria chamar a atenção aqui, na verdade, nesse gráfico, para essa última parte aqui, é que tudo isso, tanto a mitigação quanto os processos de adaptação, tem custos altos e custos crescentes, quanto mais tarde forem feitas essas intervenções. Né? Então, depois vocês podem olhar com mais detalhes, né, esses gráficos, e tem expectativas, obviamente, da contribuição de diferentes setores para essa mitigação, para essa redução, e a agricultura é sempre colocada, ou, na verdade, se coloca internacionalmente, não só a agricultura, mas o food system, que aí é um conceito um pouco mais complexo da gente trabalhar, mas que o food system teria um papel muito relevante nessa redução, ao mesmo tempo que a agricultura é um dos setores mais impactados pelas mudanças climáticas. Então, quando a gente fala desse balanço de mitigação e adaptação, nós temos a necessidade de uma agricultura de baixo carbono, a necessidade da redução de emissões na agricultura, sem dúvida é fundamental para esse equilíbrio, como foi mostrado nos gráficos anteriores, nas projeções do IPCC, mas nós temos a questão da adaptação, ou seja, tecnologias para mitigar os efeitos negativos do clima sobre a agricultura, aumentar a resiliência das cadeias produtivas, manter ou ter ganho de produtividade em função desses cenários de mudança. Então, esse balanço de mitigação e adaptação, ele é fundamental para a manutenção da agricultura. E sempre lembrando, né, que todo esse risco climático é um risco econômico, é um risco de investimento, além dos riscos de perdas humanas e todos os outros riscos, mas é um risco também pensando em investimento. Então, a gente fala muito, né, da bioeconomia, dessa nova economia, né, e nesse contexto, né, migrando de um modelo de base fortemente fóssil para um modelo de base biológica, nós temos, né, uma trajetória que, obviamente, é contínua nesse processo, e um dos fatores é a questão da substituição de insumos, né? É um exemplo aqui que a gente já tem visto acontecendo, né? Ou pelo menos sendo demandado fortemente, para que a gente saia de uma base
de alta dependência fóssil para uma base biológica, e aí na agricultura a gente tem aí muitas oportunidades nesse processo. Mas quando a gente fala nesse conceito, né, de substituição de insumos, etc., né, que é esse conceito mais clássico ali de bioeconomia, eles, na verdade, se mistura com outros conceitos aqui, né, de economia verde, economia circular, todos eles com essa mesma interface, né, cada um com as suas características. Eu recomendo quem quiser ler um pouco mais sobre isso, esse artigo, ele traz essa conceituação de uma forma bastante interessante, tem vários outros artigos, inclusive alguns, né, com diferenças conceituais, mas que mostra a importância da gente trabalhar toda essa questão em conjunto, né, da substituição, dos biosubstitutos, a questão da circularidade dos sistemas, a questão de economia baseada na natureza e todos esses conceitos sendo agregados. Tá? E aí, obviamente, né, que nesse processo, a gente vai ter sempre esse trade-off aí, né, de como fazer crescimento econômico com aumento de sustentabilidade, aqui no termo mais amplo, mais geral, redução desses impactos negativos e monetização dessas externalidades positivas que podem financiar esse processo de transição. Acho que esse aqui é o grande desafio, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco aí de mercado de carbono, coisas desse tipo, né, que são alguns modelos ou possibilidades de monetização, não é a única, mas uma possibilidade de monetização dessas externalidades. E quando a gente olha também, aqui a gente está falando de agricultura, né, mas aqui também tem a questão biodiversidade envolvida, né, e biodiversidade e agricultura tem uma conexão muito clara, né, então aqui nesse trabalho também está disponível para quem quiser baixar e ler, né, mostra muito a rota atual de business as usual e algumas possibilidades que nós temos de frear, né, essa perda de biodiversidade, que envolve o aumento de esforço de conservação, sim, mas mais do que isso, a questão da produção sustentável de alimentos entra também como um fator fundamental para reduzir essa trajetória de perda de biodiversidade e manter também a resiliência e a capacidade de produção dos sistemas produtivos. E aí eu queria trazer esse conceito aqui de land sparing, land sharing. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui desse conceito, mas tem várias literaturas aí disponíveis falando sobre isso, mas basicamente o land sparing é o famoso efeito poupa-terra. Como que eu intensifico minha produção, como que eu produzo mais alimentos necessitando de menos recurso, especialmente o recurso terra. Né? Ou seja, não preciso mais de expansão e vou intensificar os meus sistemas produtivos. E, por outro lado, o land sharing é a questão da preservação e da conservação. Como que eu aumento e preservo mais áreas com biodiversidade, a questão água, nascente, manutenção de florestas em pé, etc. e tal. Nesse encontro desses dois conceitos está a questão da segurança alimentar e da segurança climática. Tá? E aí entra a questão, então, da sustentabilidade. E aí nós temos, obviamente, vários fatores, né, entrando e saindo desse conjunto, e possibilidades tanto de fluxo e estoque de carbono, falando aqui de um dos elementos aí da sustentabilidade, emissões, né, para a estabilidade climática, e a questão também de precificação disso, ou seja, como que tanto a intensificação produtiva pode gerar produtos com valor agregado, produtos de baixo carbono, produtos que têm uma pegada de carbono menor e que sejam valorizados nesses conceitos, e também a possibilidade de mercado de carbono dentro do sistema de produção, está como interrogação aqui, depois a gente fala sobre isso, e para a questão da área de preservação, por exemplo, pagamentos de serviços ambientais e o mercado de carbono sendo colocado aqui. Então, acho que isso daqui, gravem essa questão, que depois eu vou falar um pouquinho das políticas no Brasil, como que a gente conversa com esses dois conceitos colocados aqui. Tá? Mas, de novo, aqui só para puxar alguns dados, né, que estão da discussão, da literatura, a contribuição do uso da terra para o atingimento daquela meta do Acordo de Paris, a meta de 1,5 graus,
ele é bastante importante. Aqui, quando a gente está falando de uso da terra, a gente está falando de AFOLU, de agricultura, floresta, land use, tá? Então, todo o conjunto, tá? E tem várias projeções para isso. Então, esse aqui é o business as usual, se a gente não fizer uma modificação nesse processo. E aqui, cenários, né, de mitigação em função de uso da terra. E aqui, esse autor, né, traz qual seria o potencial de contribuição desse setor de uso da terra para ajudar a atingir essas metas. Aqui a gente vê fortemente, né, a questão redução de desmatamento ou restauração florestal como os dois pontos centrais aqui de maior percentual de contribuição, e também o uso aqui de SAF, manejo florestal, aqui pode entrar floresta plantada também como um elemento. Isso daqui já dá mais de 60% dessa contribuição potencial que o setor de uso da terra teria. E aí depois nós temos a questão do SOC, é o carbono orgânico do solo, o tão falado, né, carbono no solo, sequestro de carbono no solo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui o BECS, que é a remoção de carbono, injeção desse carbono no solo, diferentes formas, diferentes modelos, mas basicamente aqui uma reintrodução de carbono geológico, né? Eu não vou entrar em detalhes disso daqui. E aí outras medidas possíveis aqui que esse autor traz. Mas o que eu queria chamar a atenção nesse trabalho desse autor é isso daqui. Ele elenca depois o potencial dos diferentes países nesse processo aqui, nesse processo de contribuir para essa mitigação necessária. E aqui ele coloca o Brasil como o maior potencial de mitigação nesse setor, tá? Com reflorestamento ou restauração de áreas degradadas, cumprimento lá das restaurações necessárias para atingimento até mesmo das questões legais do país, redução ou eliminação do desmatamento, depois o metano, tá? E outros fatores aqui. Aí, nesse trabalho, eu queria chamar a atenção nisso, né? Então, nós temos aqui a barrinha incisa, o não desmatamento ou reflorestamento. Na verdade, aqui é o reflorestamento. Aqui a redução do desmatamento em verde, tá? Aqui nós temos, nesse rosinha, que está bem perdidinho aqui no meio, a questão do agricultura e carbono, sequestro de carbono no solo via agricultura, né? Esse autor mostra um potencial bastante pequeno. Aqui também tem a redução de fermentação entérica, né, que é bastante importante para o Brasil. Mas mostrando o Brasil como um grande player nesse cenário internacional de possibilidade de contribuir com essa meta de 1,5 graus por meio da questão de uso da terra, tá? E eu peguei um outro autor aqui que fala sobre essa questão do carbono orgânico no solo. Vocês viram ali, né? Tem vários autores mostrando que tem uma contribuição importante, mas que no global é uma contribuição pequena. E aqui eu peguei um artigo que mostra algumas dificuldades do porquê isso acontece, né? Primeiro, temos a questão da dificuldade de amostragem em larga escala para isso. Especialmente aqui falando, quando a gente está calculando o estoque de carbono, a questão da densidade, cálculo de densidade, é uma questão mais técnica, não vou entrar em detalhes, mas é extremamente custosa e difícil. Monitoramento complicado, tá? Risco de vazamento e perda desse carbono, ou seja, a longevidade, a permanência desse carbono, tem muitos questionamentos em cima disso, tá? Uma alta variabilidade, tá? E tem algumas discussões sobre a adicionalidade, tá? Nesse quadro aqui, esse autor resume, né? O que está aqui nos quadradinhos vermelhos são os pontos mais problemáticos, né? Tem alguns pontos que são pacíficos, como, por exemplo, a melhoria da saúde do solo com o aumento da matéria orgânica e aumento de produtividade, isso é pacífico, não tem nenhum questionamento sobre a importância da matéria orgânica no solo, sobre a importância da gente ter técnicas, práticas de agricultura que aumentem
a matéria orgânica no solo, como as práticas, por exemplo, do Plano ABC no Brasil. Mas quando a gente está falando de carbono, sequestro de carbono, via SOC, seja para mercado de carbono ou seja para mitigação de efeitos climáticos, nós temos ainda uma dificuldade bastante grande nesses processos aqui, e com um potencial talvez inferior a outras oportunidades que nós temos que estão mais à mão, né, mais low-hanging fruits, né, ou seja, mais próximos da gente atingir. Tá? Mas entrando nessa questão, né, especificamente da agricultura e de como que a gente pode promover essa questão da redução das emissões na agricultura ou promover uma métrica mais adequada de como calcular isso, eu trouxe aqui dois exemplos aqui do nosso grupo de pesquisa, que falam muito sobre essa questão de qualidade de informação, qualidade de dados e de parametrização. A gente está discutindo muito, né, se ouve falar muito sobre essa questão, nós precisamos ter uma metodologia tropical, nós precisamos ter cálculos feitos para o Brasil, porque todos os cálculos foram feitos por países de clima temperado. Isso tudo é fato, é verdade, nós precisamos ter, sim, melhores fatores, melhores métricas, seguindo, obviamente, padrões internacionalmente aceitos. Aqui é um exemplo para soja, isso aqui é a pegada de carbono da soja. Se vocês olharem essas barras, né, do azul aqui, que são cálculos internacionais para a Argentina e para restos do mundo, vamos esquecer os Estados Unidos aqui, porque tem uma outra questão envolvida aqui. Aqui no quadrinho laranja nós temos o que nós temos para pegada de carbono de soja no Brasil em inventários internacionais, diferentes fontes de inventários internacionais, e aqui o que nós temos trabalhado com o refinamento desses dados que eu vou mostrar. Só que essa barra azul é a barra relativa à mudança de uso da terra. E a barrinha verde é sistema de produção, práticas de manejo, tá? Estão aqui na verde, tá? Então, a gente vê que, primeiro, em qualquer dos cenários, a emissão devido à mudança de uso da terra é extremamente significante, muito maior do que a emissão do sistema de produção da questão de manejo. Tá? Mas vocês olharem aqui, como o Brasil está representado nas principais bases internacionais de cálculo de pegada de carbono, né? Ou de avaliação de ciclo de vida. E aqui é um trabalho que nós fizemos de uma média Brasil, para essa base aqui, que é o GFLI, que é uma base da Federação Internacional de Produção de Rações. Tá? O Brasil lá estava representado dessa forma aqui, tá? Antes. Nós fizemos um trabalho aprimorando e melhorando esses dados, a qualidade da informação e incluindo aqui fatores importantes, como, por exemplo, a questão da segunda safra, e outras questões que são específicas, né, do Brasil e fatores de emissão também, aqueles que nós temos disponível para o Brasil, mais específicos do que os gerais do IPCC, nós melhoramos essa qualidade da informação com a redução bastante significativa dessa pegada da soja brasileira. E aqui, nesse caso especificamente, é um estudo de caso, não, aqui é uma média Brasil, aqui é um estudo de caso com 8 fazendas em diferentes biomas no Brasil, onde nós pegamos dados primários locais de cada propriedade, tá? Para os sistemas de produção, para a barrinha verde aqui. Para a barrinha azul, nós pegamos dados não especificamente de mudança de uso da terra da fazenda, mas do município onde a fazenda está inserida. Tá? Mas o que eu queria mostrar aqui é que o aprimoramento da qualidade de informação nos permite uma contabilização muito mais, com a granulometria muito melhor, com uma capacidade de discriminar muito superior ao que nós temos reportado com dados secundários, etc., em bases internacionais, e que não leva em conta as características específicas do país. Mas aqui lembrando que a metodologia segue padrões internacionais, nós não estamos criando jabuticabas aqui. Tá? Isso aqui tem que ser reconhecido internacionalmente.
A mesma coisa aqui é para cana-de-açúcar, eu não vou entrar aqui em detalhes, o artigo está disponível para quem quiser ler, é muito interessante. Aqui nós temos 4 cenários, aqui de A a D, aqui são 4, eles estão descritos aqui, né, 4 formas de parametrizar. A expansão da cana-de-açúcar, tem 2 períodos aqui, de 2000 a 2020, 2008 a 2020. Essa separação aqui, porque em 2008 nós temos alguns marcos importantes, né, internacionais de mudança aí de cenários, né, de cut dates aí, né, de datas padrão, por isso foram feitos esses 2 cenários, mas mostrando que, à medida que nós avançamos a parametrização adequada, por exemplo, usando indicadores ou níveis de qualidade de pasto, e não só um nível geral para pasto. A questão aqui no caso da cana, a mecanização e a redução da queima da cana, o refinamento da biomassa e estoques de carbono dessa cana, nós conseguimos reduzir de uma emissão bastante significativa do setor, tá? Para um sequestro muito significativo. Aqui é para Centro-Sul, Nordeste não está nessa contabilização, aqui num sequestro que pode chegar até a 17 gigatons de carbono nesse período avaliado aqui. Tá? O artigo está disponível, só mostrando a questão da qualidade de informação e da qualidade de uso dessa informação com estudos feitos aqui, né, de estudos feitos por equipes que conhecem e que têm acesso a esses dados brasileiros, né? Então, falando um pouquinho, né, dessa questão dos desafios que nós temos no ambiente tropical, né, isso aqui já é super conhecido, nós temos toda a questão dos nossos solos, que são naturalmente pobres, e todo o avanço que nós tivemos, né, desde a expansão da competitividade, pela tropicalização das variedades, pela conquista ali dos solos ácidos do cerrado, de todo o desenvolvimento de tecnologias para aprimoramento da agricultura de baixo carbono, né, e o rumo que nós estamos indo em função da agricultura, tudo isso, obviamente, que teve uma participação fortemente da ciência, que nos permitiu ter essa trajetória. Muitos desses elementos dessa nova economia, então, que nós estamos falando, de toda essa questão de bioeconomia, economia circular, etc., estão sendo incorporados nessa trajetória. Mas isso ainda atinge uma parte do nosso setor produtivo, né? Nós ainda temos uma grande faixa de produtores que estão excluídos dessa capacidade de atuar nesse cenário, de usar tecnologia, de ter acesso a mercados, de ter acesso à renda, né? Então, isso aqui eu acho que é um desafio importante que o Brasil precisa pensar, de como que nós incluímos, especialmente aqui, pequenos e médios produtores, nessa geração de riqueza, tá? E aí eu queria trazer aqui esse quadro que mostra aqui um conjunto aí de políticas, programas que nós temos no Brasil, que falam da agenda produtiva e da agenda ambiental. E eu queria que vocês recordassem lá daqueles conceitos que eu trouxe, do land sharing, do land sparing, né? E quando a gente olha o que nós temos aqui no Brasil, né, em termos, desde lá da questão do Código Florestal, a reserva legal, APP, né, que muitas vezes a gente fala, isso é um grande peso para o nosso produtor, isso é um custo adicional de manutenção e toda a problemática envolvida nisso. Quando a gente fala dessa trajetória da nossa agricultura, né, pelo menos de parte da nossa agricultura, quando a gente fala de políticas, por exemplo, do Renova Bio, de biocombustíveis, quando a gente fala de bioinsumos, por exemplo, biopesticidas, pagamento de serviço ambiental, uma lei recentemente aprovada, e outras questões aqui que estão sendo colocadas, a gente mostra que a gente está muito bem posicionado naqueles 2 conceitos. A gente tem todos os elementos para ter essa interseção muito forte do land sharing e do land sparing, tá? E talvez o Brasil seja um dos poucos países que tenha isso tão claro em termos de oportunidade. Mas aqui, obviamente, nós temos, está listado aqui no cantinho, uma série de desafios para isso, né? Para que a gente consiga alcançar o potencial
que esse conjunto de políticas, aqui todas elas já são coisas que existem, tá? Aqui não tem nada que não exista no Brasil, pelo menos que nós temos formalizado, né? Mas que nós precisamos aprender a fazer essa conexão e chegar nessa interseção de uma forma mais adequada. Isso aqui acho que a gente pode passar. Eu queria chamar a atenção aqui do Plano ABC, todo mundo conhece o Plano ABC, e ele tem, no seu primeiro ciclo, né, que foi de 2000 foi até 2010, né? 2010 a 2020, né? Foi isso, 2010 a 2020. Nós tivemos um conjunto de ações ali, com resultados muito significativos, tá? Eu não trouxe aqui os resultados, mas aí uma projeção, né, de redução de emissões na ordem de 250 milhões de toneladas de CO2 equivalente. E aqui nesse novo ciclo 2020-2030, que é chamado aí do ABC+, nós temos uma promessa de 1 gigaton de emissões evitadas na agricultura por meio desse conjunto de tecnologias. Se a gente olhar aqui, apesar de ser 1 gigaton, é um valor altamente significativo, extremamente importante, né? Talvez um dos maiores programas de redução de emissões na agricultura, mas ele é muito concentrado ainda em floresta plantada, resíduos animais e recuperação de pastos, tá? Tem, obviamente, participação aqui de plantio direto, SAFs, bioinsumos e outras coisas mais, mas ainda tem uma concentração grande nesse conjunto de tecnologias, o que é muito importante, e gravem esse número, 1 gigaton de carbono evitado aí em 10 anos. Esse número vai ser importante daqui a pouquinho. E aí nós temos, né, toda essa questão 10 das minutos, tecnologias... Morante. Tá, joia. Já estou quase indo para o fim aqui. Obrigado. Tá. Isso. Nós temos todo esse efeito aqui das tecnologias poupa-terra, todo mundo conhece isso, que a gente fala isso aqui muito para grãos, né, e para pecuária, mas isso também acontece para fruticultura, né, dentro do tamanho da fruticultura, a gente tem aqui quase 1 milhão de hectares, né, em termos de poupa-terra, em função de ganho de produtividade, é muito significativo, né? Então, assim, nós temos uma trajetória muito positiva. Nós temos também aqui um indicador extremamente importante desse cropping frequency, aqui entra a questão da segunda safra nossa, né? Nós temos um crop frequency, esse indicador, né, na casa de 1,2, aqui 1,26, né, foi o último apurado aqui nesse estudo, enquanto, por exemplo, para outras áreas, outros países concorrentes nossos, como, por exemplo, Estados Unidos e Europa, isso está em 0,6, 0,8. Né? Ou seja, nós temos aqui um uso da terra extremamente eficiente, né, em termos de intensificação produtiva, em termos de colheita por hectare, né, vamos dizer assim, tá? Ano. Então, isso são fatores extremamente importantes. A questão dos bioinsumos, que é crescente o uso no Brasil, o Brasil é um dos países, em poucos anos, vai ser aí um grande usuário de produtos biológicos, né? Isso é extremamente importante. Nós ainda temos algumas questões com o uso de produtos químicos que precisam ser aprimoradas, mas nós temos um crescente uso de produtos biológicos em sistemas de manejo integrado de pragas, isso é muito importante, né? Então, aqui associando os químicos com os biológicos, e aqui nesse estudo a gente mostra em todos esses cenários que o uso de manejo integrado de praga, né, tem uma redução significativa nos impactos ambientais dos sistemas de produção, em todos os cenários aqui estudados, né? Então, é super importante a gente também estar atento a esse ponto. Aqui o RenovaBio, né, com a questão da redução de emissões do setor de transporte, com a redução de combustível fóssil, mas que tem a sua alma, o seu cerne, o seu coração na agricultura, né? Então, aqui, basicamente, as culturas energéticas no Brasil, soja, milho, cana-de-açúcar e outras culturas, né? Aí com um mecanismo, inclusive, de precificação extremamente interessante e importante para esse processo. E aí a gente tem, então, uma série de oportunidades de investimentos verdes no setor, tá? Que vai desde aí de pagamento de serviços ambientais, a taxação de carbono, títulos verdes, o mercado de carbono, a agregação de valor a produtos de baixo carbono, né? Por exemplo, aqui nós temos estimativas, olha,
com esse conjunto aqui de ações, que vai desde a questão da restauração florestal, lá do código, a questão da agricultura aqui, especialmente entrando biofertilizantes, a pecuária, energia, silvicultura, uma estimativa aqui de 700 bilhões de necessidade de investimentos verdes nessa cadeia, né, para os próximos anos no Brasil. Então, são dados extremamente significativos e importantes. Então, assim, mostrando tudo isso aqui, eu peguei esse slide, né, do Marcos Fava-Neves, onde ele mostra todas essas vantagens que o Brasil tem de energia renovável, de toda a questão da agricultura, dos biocombustíveis, de toda essa questão, mas eu queria destacar aqui essa questão do desmatamento. Esse daqui é o nosso grande calcanhar de Aquiles. Esse daqui tem impacto fortíssimo, tanto impacto real no mundo, no ambiente, quanto impacto comercial, quanto impacto de imagem. E a gente pode discutir aqui quais são os drives, se a agricultura é ou não é o drive principal, que seja, mas no final das contas, seja por ação, seja por omissão, quem está pagando a conta é a agricultura. E aí, para isso, eu queria chamar a atenção para esse gráfico aqui. Por isso que eu pedi para vocês olharem lá com atenção aquele 1 gigaton prometido no ABC. Ele está aqui, ó, é a nossa barrinha verde aqui. É o nosso 1 gigaton prometido para os próximos 10 anos. E esse daqui são mais 700 milhões de toneladas prometidas pelo RenovaBio. Esse daqui é o nosso histórico de emissões devido ao desmatamento nos últimos 10 anos. Tá? Quase 10 gigatons. Isso aqui é dados do SEG. Tá? Então, isso daqui mascara completamente o grande potencial aqui, se a gente somar esses dois, que dá quase 2 gigatons, a nossa emissão da agropecuária, nesse período também pelo SEG, foi de 6 gigatons. Se a gente descontar esses quase 2 gigatons aqui, a gente teria uma redução extremamente significativa nas emissões da agricultura. Né? Mas isso tudo está mascarado por esse dado aqui. Né? Os últimos dados mostram que 50% das nossas emissões globais, enquanto país, estão vindo de mudança de uso da terra, especificamente ou mais fortemente dessa questão do desmatamento. Então, isso daqui, todas essas características fantásticas que eu mostrei, das oportunidades que o Brasil tem, e nós temos de fato, e não são só oportunidades fictícias, como eu mostrei ali, nós já temos um conjunto robusto de legislação, de programas, de planos para puxarmos essa questão toda da economia verde, da bioeconomia, e pautarmos o modelo de desenvolvimento, ficam mascarados por esses dados aqui. E aí tem aqui toda essa agenda que está sendo construída nesses acordos internacionais. Isso vai influenciar, já está influenciando a economia nas próximas décadas. Acabamos de ver aí a legislação europeia de importação de produtos, e o Brasil tem vantagens comparativas, competitivas e colaborativas para superar isso. Mas, para isso, a gente precisa ter uma agenda Brasil. Tá? Uma agenda Brasil que leve em consideração todas essas questões do que nós já temos, toda essa questão dessa possibilidade que nós temos de fazer aquele cruzamento da produção com a preservação e chegar naquele meio lá, né, do land sharing e land sparing. Nós precisamos ainda, né, de várias questões legais, né, que precisam ser ajustadas. Nós precisamos ter um ambiente estável para que esses investimentos aconteçam, e nós precisamos ter um mecanismo, né, de continuar o crescimento da agricultura science-based e métricas adequadas para a agricultura tropical, como eu mostrei, mas sempre métricas que conversem com o ambiente externo, né, que não sejam métricas jabuticaba, que sejam métricas que sejam discutidas olho a olho com os cientistas internacionais, publicadas, e aí eu parabenizo aí o Observatório da Bioeconomia, que tem feito um papel bastante importante, né, em estudos, em colocar esse trabalho para fora. Então, assim, nós temos todos esses elementos, precisamos juntá-los para construir essa agenda Brasil de forma sistemática. Eu agradeço aqui a oportunidade, eu corri um pouquinho para poder ficar aí dentro do tempo, mas a gente acho que tem um tempo agora para discutir e pode detalhar algumas ações. Obrigado, Cícero, Daniel. Obrigado, Morandi. Eu acho que
Nós somos muito felizes de lhe ouvir, muitas informações, eu acho muitas provocações também, e a gente poderia aqui começar a discussão. Me veio inúmeras perguntas na cabeça com relação à questão de bioinsumos, a questão de métricas. Me chamou muito a atenção aquela publicação, eu não conhecia, da pressão sobre Brasil, China e Indonésia, como seriam aí os três principais países que poderiam promover essa questão de mitigações de gases de efeito estufa. Mas antes de colocar os meus questionamentos, os meus comentários, eu queria só passar aqui duas perguntas que o pessoal colocou no chat e aí já abrir para discussão. Acho que tem duas, eu acho que a gente pode falar, o Anderson falou de mercado de carbono, mas eu acho que naturalmente essa discussão vai aparecer, mas antes eu já juntaria aqui duas questões da Fabiana e do João Felipe. Ela fala a questão do maior desafio para a mudança real do agro sustentável no Brasil é o recurso financeiro. Na sua opinião, as taxas de juros com a Selic alta dificulta o crédito por parte dos agricultores, a questão do crédito privado também ser uma parcela muito baixa desse financiamento. E aí, já colocando o gancho com a pergunta do João Felipe, que ele pergunta se, e aí também é para discussão aqui do nosso grupo, que eu acho que é um grupo extremamente qualificado, pessoal de mercado, se existiria algum modelo capaz de representar todas essas variáveis em conjunto, principalmente taxa de juros, financiamento, diferentes tecnologias para diferentes países. Assim, como economista e como pesquisador dessa área, é muito difícil, já adiantando aqui o comentário, né, é muito difícil a gente conseguir colocar todas essas variáveis dentro de um mesmo modelo, né? A gente acaba sempre olhando dando algum foco em alguma questão específica. Mas, assim, professor Morante, se você puder, então, já começar a discussão respondendo das, das duas questões, e aí a Tá, gente abre depois para os demais colegas. tá, João, eu vou fazer alguns comentários sobre isso. Eu não sou economista, né? Mas eu vou fazer alguns comentários, vocês vão me ajudem aqui, acho que pode ser um debate mais aberto, né? A transição, ela tem um custo, e quanto mais tempo se passa, maior é esse custo, né? E essa transição demanda tecnologia, demanda conhecimento, demanda aplicação de tecnologia. Por isso que eu falei, inclusive, grande parte da nossa agricultura ainda está fora desse grande progresso da agricultura. Grande parte que eu falo em termos de número de propriedades, tá? Não em termos de área, em termos de produtividade, né? Mas nós temos aí um potencial ainda muito grande de agregar valor com outros produtores. E isso passa, obviamente, por necessidade de financiamento. O financiamento público no Brasil, a gente sabe que é limitado para a agricultura. Temos o Plano Safra aí, temos outras fontes, mas que não atinge a necessidade. Então, nós temos aí a necessidade do crédito suplementar, do crédito privado. Mas pensando na questão especificamente aqui dos desafios de mudança climática, nós temos essa questão da monetização das externalidades positivas. Aí o mercado de carbono entra como um desses elementos, né? O mercado de carbono, quando ele surgiu lá atrás, ele surgiu para financiar a transição. Ele não era um mercado por si, né? Ele não era um novo produto que eu estou vendendo, né? Ninguém compra carbono para, sei lá, para ter em casa, né? O mercado de carbono ele surgiu para financiar exatamente essa necessidade de transição e os custos para essa transição. E tem outras formas de remuneração disso. A gente tem um exemplo em funcionamento no Brasil, que eu sou particularmente até suspeito para falar, né, porque eu participei da construção dele, que é o RenovaBio. O RenovaBio, hoje, ele remunera o ganho ou a redução das emissões em função do uso dos biocombustíveis em substituição ao fóssil, né? E ele remunera com base em carbono, né? Ele não é um crédito de carbono clássico, né, como está sendo discutido no Acordo de Paris, o artigo 6, etc. e tal, né? Mas ele é um pagamento por uma externalidade positiva com base em carbono, né? E isso está financiando vários processos de transição, por exemplo, até mesmo de bio-CCS, ou seja, sequestro de carbono na indústria, né, na indústria
no caso de etanol de milho, é o exemplo aqui, quem está financiando em parte esse processo é essa remuneração que está sendo gerada lá no CBio, né? Então, são alguns modelos possíveis, mas, como eu disse, eu não sou economista, né? Então, eu não saberia te dar uma resposta clara sobre isso, mas só te diria que tem um custo e alguém vai ter que bancar esse custo, né? E hoje a gente está vendo que quem está bancando o custo acaba sendo os consumidores, né? De uma forma ou de outra. Alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade para abrir o microfone ou colocarem aqui no chat. Cícero, Por favor, Daniel. Morandi, muito obrigado pela participação, riquíssima a sua apresentação, repleta de questões, provocações, gráficos, que deu vontade aqui de parar, voltar e pensar. Mas eu queria que você colocasse esse gráfico que o Cícero mencionou, que eu não me dei conta, sobre o papel especial que China, Brasil e Indonésia podem ter nessa solução do problema climático. Deixa eu localizar ele aqui. Cadê? Esse aqui. Deixa eu projetar aqui. Vocês estão vendo? Não, né? Ah, sim, claro. Sim, sim, estamos. Estão vendo? Tá. Então, a ideia seria mostrar o quanto cada país poderia contribuir com a redução do aquecimento, ou com, quer dizer, com a corte Isso, de emissões. esse estudo, né, ele trabalha especificamente a contribuição da questão uso da terra. Tá? O foco aqui não está em todos os setores da economia. Tá? Como que seria a contribuição desse setor uso da terra, que aí envolve agricultura, floresta, e basicamente, né, a pecuária e floresta, tá? Qual seria o potencial dessa contribuição? E aí aqui ele elenca, eu peguei só uma parte do gráfico, aqui para baixo tem outros países, tá? Contribuição de outros países, mas esses daqui são os países que eles elencam como aonde teria o maior potencial para essa contribuição, pensando em uso da terra. Primeiro, muito obrigado por apresentar esse gráfico e a referência. Eu vou atrás para ler e tentar me informar mais. Tenho muito interesse nesses raciocínios sobre o custo da transição. Porque, se eu interpreto bem, é como se dissesse, talvez o custo seja mais baixo no Brasil, na Indonésia e na China. Mas, provavelmente, o custo para eles aqui seja precificado sem levar em consideração desafios sociais, econômicos daquela realidade, né? Então, é sempre assim, a gente tenta isolar a variável de custo ambiental, entendida basicamente como comando e controle, ou, quem sabe, uma atividade econômica muito básica, mas não leva em consideração outros atributos socioeconômicos que podem ser, eventualmente, incluídos nesse raciocínio, né? Então, assim, Com é certeza. como se dissesse, é sempre mais caro para a Alemanha fazer uma inovação disruptiva que permita criar um novo filtro que elimine ou reduza as emissões de CO2 das termoelétricas do que parar o desmatamento na Amazônia brasileira. Mas não é um cálculo que leva em conta a pobreza da Amazônia brasileira, o desafio da educação na Amazônia brasileira. Enfim, eu não vou entrar por essa via, o objetivo não é... Mas só quero entender como é que esses estudos precificam esse custo de oportunidade. O que entra no custo de oportunidade. Mas a minha pergunta, Marcelo, eu queria muito te ouvir. Eu sei que você tem uma experiência absolutamente ímpar nessas negociações internacionais do agro. Você acompanha há muitos anos presencialmente como delegado brasileiro todas essas reuniões. E eu queria te ouvir sobre dois pontos em particular. O primeiro ponto é como os países do mundo, em geral, se posicionam sobre os desafios da agricultura. E de que maneira, quando se diz que, olha, a agricultura tem uma parcela significativa do problema, e land use change, deforestation, como é que os países do mundo reagem
ou falam? Qual é a sensação que você tem percebido nesses diálogos internacionais? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, você destacou aqui como uma nova tendência, talvez, esse reconhecimento do land sharing e do land sparing como tendências valiosas, e se a gente for olhar para a realidade brasileira, a gente isso parece uma descrição da realidade brasileira em algum grau, né? Não que a gente tenha consciência ou esteja trabalhando isso bem, mas nós temos reserva legal, a APP tem uma grande área preservada. Como o mundo lá fora trata, reconhece, percebe esse valor desses institutos ambientais brasileiros, como a APP e Reserva Legal, e o fato de ser uma particularidade brasileira? Assim, como é que o mundo vê isso? O mundo vê isso como um asset, como um atributo valioso nosso, ou como uma obrigação dada às nossas características de clima, de solo, que são típicas do mundo tropical? E a terceira pergunta, muito direta, é uma informação que eu gostaria de ter e não tenho. Quando se mede a eficiência geral do setor agropecuário, em geral, o mundo olha para a eficiência absoluta, digamos assim, ou produtiva. A gente olha só, vamos dizer, o quanto, no geral, o setor agropecuário ele emitiu, ou os dados e a reflexão internacional consideram a produtividade ano, né? Assim, a relação entre o econômico e o ambiental. Não sei se ficou clara a minha pergunta, mas Tá. gostaria de ouvir sobre esses 3 pontos. Deixa eu tentar aqui ver se eu consigo. Isso aqui dá algumas horas de discussão, né, Daniel? Mas vamos lá. Como que é essa discussão internacional na agricultura, né? A gente vê muito claramente 2 grandes blocos, tá, nessa discussão. Quem participou aí ou acompanhou o trabalho chamado de Coronívia, né, que foi onde a agricultura, né, foi discutida principalmente dentro das COPs nesses últimos 7 anos, vê muito claramente esses 2 grupos, tá? O bloco dos países desenvolvidos, especialmente puxados pela Europa, e o bloco dos países em desenvolvimento, né? Isso é uma realidade para várias outras questões, mas especificamente na agricultura isso é muito forte. Por quê? A Europa insiste que nós temos que trabalhar food system, nós temos que trabalhar mudança de dieta, e nós temos que trabalhar a questão de mitigação na agricultura, porque a agricultura é onde a gente vai conseguir fazer a mitigação mais fácil, mais barata. Essa é a visão, pelo menos no primeiro momento. À medida que o tempo vai passando, os custos vão aumentando, o custo da transição energética fica cada vez mais caro. Então, para eu pegar primeiro os frutos baixos, eu tenho que ir aonde está mais fácil. Eu até conversei numa dessas reuniões com uma pessoa de um dos países nórdicos, né? A gente estava até num jantar vegano, oferecido por eles, né? Onde tinha toda essa questão também da nutrição, do consumo, etc. E ela falou assim, nós temos que reduzir a emissão da agropecuária. Eu falo, eu concordo com você, nós temos que reduzir. Ela representa 28% das emissões globais. E nós temos que reduzir também o que está nos outros 72%, que é a energia. Aí ela falou assim, temos, mas nós temos que começar em algum lugar, né? Eu falei, por que a gente vai começar no 28 e não no 72? Então, essa é a discussão. Por quê? Você tem uma questão custo e oportunidade e facilidade, tempo para isso acontecer. Onde está mais fácil hoje, mais rápido, ainda é nesse setor, né? Então, esse é um ponto da discussão, Daniel. E, por outro lado, os países em desenvolvimento, e aí aqui, quando a gente fala países em desenvolvimento, o Brasil está junto, né, do G77 mais a China, né, que é um bloco de negociação nesses acordos, né? Ali, obviamente, eu tenho desde países do Caribe, como República Dominicana, Belize, países da África e países do Oriente Médio. Então, é um bloco extremamente distinto, né? O Brasil, em agricultura, é completamente distinto da grande parte desses países. Mas esses países se preocupam demais quando falam nós temos que reduzir
fazer mitigação fortemente e estabelecer metas de mitigação para a agricultura. Porque eles têm um problema de segurança alimentar muito forte. Né? E quando eles falam em fazer mitigação, estabelecer metas de mitigação para a agricultura, na maioria dos casos desse país significa produzir menos, né? Usar menos nitrogênio, o que são coisas que precisam ser feitas, sim, né? Mas eles ainda estão numa necessidade de produção de alimentos, né? E alguns países ricos hoje podem se dar o luxo de comprar fora. A gente teve juntos, né, lá, Daniel, lá na Alemanha, e a gente viu isso muito claro, né? Por exemplo, norte da Alemanha era um forte produtor de ovos. Hoje não tem mais quase uma galinha no norte da Alemanha. Toda a produção migrou para a Polônia. Por quê? Por questões ambientais. E a Alemanha compra ovo da onde? Da Polônia, né? Com uma série de exigências, né? Ou seja, né? Então, assim, existe algumas questões mais complexas nesse sentido. Você falou, a segunda pergunta do Código Florestal, né? Como que se vê isso lá fora, né? Eu não sei, assim, me parece que isso está, o Código Florestal está muito tampado pela questão do desmatamento da Amazônia, né? O Código Florestal acaba tendo, toda vez que a gente fala isso, olha, nós temos um Código Florestal, as propriedades têm de 20% a 80% de reserva legal, de não sei o que, para obrigação de lei e tal, eles falam, e o desmatamento na Amazônia? E o desmatamento no Cerrado? E etc. e tal, né? Então, assim, o discurso nunca avança para esse lado de mostrar que... Acho que muitos sabem, né? Sabem da importância disso. A gente tem pesquisadores e por isso muito sérios nesses países, né? Na Alemanha mesmo, a gente tem contatos assim de pessoas extremamente sérias e que conhecem essa realidade, que sabem como funciona, né? Mas, assim, de novo, enquanto a gente não resolver esse problema, tudo aquilo que a gente diz que a gente é muito bom fica escondido embaixo disso daí. A terceira pergunta eu não lembro, Daniel, mas... Nós estávamos há pouco numa apresentação na Rural, e aí tem esse destaque, né, que as pessoas às vezes dão para a produtividade econômica combinada com o efeito ambiental menor. Ou seja, a gente, em termos absolutos, emite mais, por exemplo, metano, porque tem um número de cabeças de gado maior. Por outro lado, a eficiência do setor é muito mais elevada, e isso poderia significar um ganho ambiental ao longo do tempo. Então, como o mundo olha para essa reflexão ambiental / econômica vinculada? Se o que importa é apenas o atributo ambiental, ou seja, aumentou a emissão, lascou. Ou se o fato de esse aumento de emissão ser combinado com um ganho de produtividade econômica imenso, num país pobre, que tem um desafio de desenvolvimento, é algo que também é considerado, e, portanto, se isso atenua, digamos assim, a pegada ambiental nas métricas e no raciocínio político. Inclusive, isso aí que você está falando, Daniel, está nos acordos internacionais. Se você pegar lá a Convenção Quadro, ela fala, dadas as características locais, etc., e os níveis de desenvolvimento. Então, assim, hoje a gente chegou num ponto da necessidade de redução absoluta de emissões, ou até de retirada, né, de excesso de emissões do ambiente, mas você tem essa questão, sim, da intensidade de carbono dos processos produtivos. Aí, obviamente, que isso se associa a alguns outros elementos. Então, por exemplo, eu vou até colocar aqui numa área que é sensível, né? A questão aí, acho que o Assad está muito bem dentro disso daí, a questão pecuária, né? Se fala muito, olha, nós temos que reduzir a emissão de metano na pecuária, etc. e tal. Temos mecanismos para isso, seja da redução de fermentação entérica, seja a questão do sequestro via pasto, melhoria, etc. e tal. E esse tem sido o nosso discurso, né? Mas, por exemplo, na Europa, na União Europeia, tem esse discurso, mas tem um outro discurso. Nós precisamos mudar a nossa dieta para que a gente não precise ter um crescimento do rebanho. Tá? É o que está acontecendo, por exemplo, na Holanda. Tá? Em parte. Então, assim, os dois discursos existem.
Agora, quando a gente fala em intensidade de carbono de produtos, ou pegada de carbono de produtos, isso, você tem selos, inclusive, por exemplo, o selo PEF, que é um selo europeu, né, de pegada de carbono, que valoriza, e aí você tem uma agregação de valor a produtos de baixo carbono. Tá? Então, aí eu pego de novo aquilo que você falou, por unidade de produção. O RenovaBio, que eu citei aqui, é um modelo disso. O RenovaBio, em termos de emissões absolutas, ele só vai reduzir as emissões absolutas do Brasil se eu fixar o consumo máximo de combustível no país. É o mesmo caso para a pecuária. Se eu fixar o meu rebanho, tudo aquilo que eu reduzi de emissão entérico, eu estou reduzindo em redução absoluta. Tá? Mas o RenovaBio, por exemplo, no caso dos biocombustíveis, ele não fixa o crescimento do país. Ele não fixa que, olha, o nosso consumo de combustível bateu no teto aqui, ninguém mais pode comprar carro novo, ou não pode mais aumentar a frota. Né? Então, o que nós temos é uma redução relativa. Eu estou mudando o percentual da matriz, tirando o combustível fóssil e colocando biocombustíveis, tá? Com uma redução de emissões por unidade, no caso lá, por unidade de energia, né? Que é o megajoule. Então, são duas dimensões possíveis. As duas existem, as duas são importantes, mas estão em mundos um pouco distintos. Né? Uma está mais nas relações comerciais e nessa questão de agregação de valor de produtos ou de redução de pegada de matriz, né? E a outra está mais na necessidade de redução absoluta de emissões, que é o que está colocado lá nos NDCs lá dos países. Nos nossos, né, Marcelo? Porque na China e na Índia, não. Eles têm também, mas jogaram um pouquinho mais para frente. Bom, obrigado. O pessoal está com a mão levantada. Eu vou pedir assim que o pessoal, acho que o Cauã levantou primeiro a mão. Aí, não se estender muito na pergunta, só falar o seu nome e quiser se apresentar rapidamente, né? Porque acaba que a gente não conhece todos. E aí depois eu passo para a Fabiane, que é a segunda que levantou a mão. Por favor, Cauã, pode abrir o microfone. Obrigado. Tá certo, bom dia, muito obrigado. Então, eu sou o Cauã Abraão, trabalho com a descarbonização do setor de transporte. Semana que vem estarei aí na FGV para fazer o curso de transformação de carbono, então é um tema que realmente é muito pertinente ao meu ramo de atuação e também porque eu tenho bastante interface com clientes do agro. E, especificamente no programa RenovaBio, eu tenho uma dúvida, por quê? Para que a nossa NDC possa contar com atributos ambientais, com ativos ambientais associados ao RenovaBio, o RenovaBio precisa ser caracterizado como um crédito de carbono. E um dos itens para caracterizar crédito de carbono é a adicionalidade, ou seja, que ele de fato tenha uma necessidade econômica de gerar rendimento através da comercialização dos créditos para poder ter o projeto de pé. Caso contrário, se o projeto fica de pé, mesmo sem esse rendimento, ele não caracteriza a adicionalidade, portanto, não caracteriza crédito de carbono. Então, minha dúvida eu imagino que tenha uma discussão sobre a caracterização do RenovaBio como crédito de carbono ou não, já que ele vai remunerar a produção mais eficiente dos biocombustíveis. Como que está essa discussão hoje? Qual que é o entendimento e qual que é o futuro do RenovaBio em relação a ser ou não crédito de carbono? Só uma questão, Cauã. Para que isso contribua para o cumprimento da nossa NDC, ele não precisa ser um crédito de carbono. Tá? A NDC é muito clara em termos de redução da intensidade de carbono da matriz energética e aumento da contribuição de bioenergia. Tá? Então, eu não preciso ter crédito de carbono para que isso aconteça. A questão do crédito de carbono é a questão da forma como esse carbono vai ser comercializado ou contabilizado, em que forma, em que setor. Quando a gente está falando se eu estou falando de redução da intensidade matriz, ele é um mecanismo de remuneração, de precificação de uma externalidade, com base em carbono. Ele segue a métrica de um crédito, de um CBIO, né? Um crédito de descarbonização é 1 tonelada de CO2 evitada,
né, que é a mesma lógica, mas ele não é vendido como um crédito de carbono, inclusive, que possa ser, por exemplo, entrar como um ítimo para alguém de fora querer usar isso para abater suas emissões. Ele é uma política jurisdicional, uma política nacional, que quer incentivar a ampliação do consumo de biocombustíveis, como está lá na nossa NDC, reduzir a intensidade de carbono da nossa matriz energética, e para isso, então, eu tenho que ter essa métrica de qual é a emissão evitada por esse processo. Então, o crédito de carbonização é isso que é o CBIO. Ele não é um crédito de carbono nos moldes lá do artigo 6. E ele não nasceu e não pretende ser. Pode até ser, dependendo do que nós viemos a ter aí nos PLs, né, de como que esses mercados voluntário e regulado vão se dar no Brasil, que haja ajustes, né, para que ele atinja isso daí. A questão da adicionalidade é sempre um problema sério de discutir, né, é uma trava complexa isso daí, mas como eu te disse, por exemplo, o RenovaBio está incentivando um conjunto de práticas que, se não houvesse essa remuneração, dificilmente elas iam acontecer. Por quê? Porque não teria folga econômica, margem para que essas tecnologias fossem implementadas, né? Eu sei que isso às vezes é difícil caracterizar como adicionalidade lá nos termos, né, dos acordos internacionais, mas eu citei aqui um exemplo do BECS, por exemplo, em etanol, né? E isso está sendo, em parte, financiado porque tem esse programa e porque tem essa remuneração, senão não faria sentido fazer isso. Então, nesse sentido, nós temos uma adicionalidade. Nós temos outras práticas, até agrícola mesmo, né? Por exemplo, do uso de biometano nos tratores. Quem está financiando isso são os créditos do CBIO, que estão transformando a vinhaça em biogás, gerando biometano e transformando máquina. Isso está sendo motivado por causa desse mecanismo do RenovaBio. Então, você tem também aí uma adicionalidade, porque se eu não tivesse esse financiamento, dificilmente eu teria outra fonte de financiamento para que eu tivesse essa transição. Mas a adicionalidade é sempre um negócio complicado de discutir. Eu acho que até assim uma regra um tanto quanto, não vou usar um termo aqui, né, mas é uma regra não muito adequada, né? Ela gera distorções muito grandes nesse mercado. Perfeito. Bom, Muitíssimo obrigado. a gente E vai ter realmente o RenovaBio é o único plano setorial da mobilidade que é citada na NDC brasileira, né? A mobilidade é o único programa que está citado lá. Sim. Bom, obrigado. A aula de adicionalidade no nosso curso sempre é muito calorosa, mas a gente vai ter a oportunidade de discutir isso semana que vem. Eu vou passar rápido para a Fabiane. Por favor, Fabiane, se você puder ser breve e se apresentar, fazer sua pergunta, a gente tem ainda cerca de 13 minutos. Obrigado. Perfeito. Bom dia. Fabiane, né, sou advogada, ex-aluna do mestrado profissional da GV, e eu estou à frente da Encarbon, que é uma empresa recém-constituída que está com a missão aí de ajudar empresários do agro e de florestas a fazer essa transição para uma economia de baixo carbono. Murandi, desde logo eu queria agradecer muito pelo conteúdo compartilhado, fantástico, e para não me alongar aqui muito, vou passar então a pergunta. Você trouxe ali várias informações, primeira no sentido de que o Brasil a gente já está avançado em termos dos elementos para land sharing e land sparing, colocou ali também a questão da necessidade de tecnologia para fazer essa transição para uma agricultura sustentável, o custo disso, e um dos dados que você colocou que eu achei gritante, eu já sabia que era grande, mas não sabia que era tanto, é a questão da exclusão produtiva, que a gente tem um volume muito grande de baixa renda, de agricultores de baixa renda que não têm acesso a essa tecnologia e que, portanto, não conseguem entrar, né, fazer parte desse movimento, dessa transição. E outro dado que você trouxe é relativo aos impactos do aquecimento global na própria agricultura. Então, realmente você colocou de forma muito clara que um dos setores mais prejudicados aí por essa questão das mudanças climáticas também. O que significa dizer que se esse grupo grande, né, de pequenos e médios produtores rurais não entrarem
de uma maneira contundente nessa transição, a gente coloca em risco, aí, em última análise, a própria segurança alimentar, porque as próprias culturas deles vão ser prejudicadas, em última análise, pelo aquecimento global. Agora, a minha pergunta, objetivamente, a partir de todos esses dados que você trouxe, existe algo sendo pensado para reunir esse grupo de pequenos e médios produtores e pensar em soluções que abranjam eles de uma forma conjunta, ou seria viável, né, repensar numa união desses pequenos e médios produtores para tornar viável a implementação dessas tecnologias nesse contexto também? Essa é a minha pergunta, te agradeço. Pergunta complexa, Fabiana. Precisamos de uma política agrícola adequada para isso, né? Nós temos elementos, né, para isso. Já tivemos no passado algumas políticas que fomentaram, em parte, isso. Eu acho que o cooperativismo é um caminho importantíssimo. A gente tem visto isso em algumas áreas, por exemplo, em café. O cooperativismo, pequenos produtores têm se tornado aí grandes, né, traders, não diretamente, mas via cooperativas, né? E precisamos de uma política agrícola que inclua, que gere a agregação de valor a esses produtos, né? Aqueles dados que eu mostrei ali, eles já são até um pouco antigos, eles são do último censo, acho que é de 2017, se eu não me engano, né? Então, é possível que já tenha tido alguma alteração ali, né, nesses dados, mas os dados eram tão grandes e tão gritantes, como você disse, que certamente esse cenário não se mudou muito. E ali a questão, eu citei pequenos e médios, né? Não necessariamente eu estou falando de tamanho de propriedade só, né? Porque a gente tem muitos pequenos produtores com produtos de alto valor agregado, né? E com agregação de valor. Então, é a questão muito também de dar oportunidades para essa agregação de valor, para a tecnologia que agregue valor ao produto, né? Independente aí do tamanho. Você tem cadeias que são normalmente de produtores de grande maioria pequenos em termos de área, mas que podem ser altamente tecnificados se a cadeia permitir que haja essa agregação de valor e remuneração. Mas isso passa por uma política agrícola de longo prazo, uma política de Estado, que fomente a agregação de renda a esses produtores e acesso desses produtores à tecnologia. Bom, obrigado. Eu vou passar para o Ângelo, que o Ângelo também é pesquisador e pesquisador do Observatório e professor da FGV, está hoje no MIT. Então, Ângelo, por favor, a gente tem ainda alguns minutos. Tá, vou tentar ser breve. Bom, primeiro, Morandi, excelente a sua apresentação, muito rica, trouxe um monte de informação aqui e reflexões relevantes que a gente precisa agregar a essa discussão de bioeconomia. E eu não posso perder a oportunidade de fazer duas provocações aqui, mas provocações mais no sentido de escutar qual que é a sua opinião, ou se você tem alguma ideia de como é que a gente avança ou resolve problemas que a gente tem nessa arena da bioeconomia, da agropecuária sustentável. E a primeira delas é a respeito da contribuição do ABC, do programa e do plano ABC. A gente tem o ABC+, hoje, ao ser lançado o ABC+, a cartilha do mapa dizendo das conquistas do plano ABC exaltou a quantidade de carbono que a gente sequestrou, ou que a gente diminuiu com o ABC, e agora a gente tem uma meta super ambiciosa para os próximos 10 anos, na verdade, para os próximos 8 anos do ABC, e a minha impressão é que nada disso vale se a gente não tiver um mecanismo de verificação, registro, comprovar, provar que esse carbono realmente foi sequestrado ou foi reduzido. Então, não adianta ter meta ambiciosa, aliás, eu acho que até ambiciosa demais a meta que a gente tem hoje no ABC+. Não adianta bater no peito e falar que a gente entregou tantos milhões de toneladas de carbono no plano ABC até 2020, se a gente não tem como provar. A gente tem apenas estimativas que não ficam de pé se você olhar no detalhe delas. Tá certo? Então, qual que é a sua opinião sobre essa questão? O que adianta a gente ter uma meta, ter um programa como o ABC, se a gente não tem como verificar, registrar e provar que esse carbono foi diminuído? Isso sem considerar as várias questões teóricas que você trouxe para a gente, de que esse carbono fica lá, não fica, adicionalidade, não é. Só isso já é um abacaxi que a gente não entrou nele, quem dirá mensurar o carbono. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso e deixar aqui uma
uma anedota a respeito disso. Nós somos um país em que a gente promete entregar muito no clima, e ou a gente não entrega, ou a gente não tem como provar que entregou. A China não promete fazer muita coisa, e qualquer coisinha que ela entrega, todo mundo bate palma, porque ela não cria expectativa errada. Ela não cria expectativa de que ela vai fazer muito, e aí qualquer coisa que ela faz vale. A gente cria uma expectativa que vai fazer muito, e a gente não tem como provar que fez, e fica feio na fila. A segunda questão também filosófica, e assim, a gente está aqui para você me dizer se você fala, cara, não sei como é que resolve isso, não tem problema. Mas a segunda questão, que eu acho que é mais filosófica do que essa, você deixou bem claro no final da sua apresentação, que o Brasil tem estratégias e políticas maravilhosas a respeito de land sparing e land sharing, certo? E eu concordo com você. Mas nada disso acaba tendo valor se a gente ainda tem emissões de desmatamento. Enquanto tem emissões de desmatamento, não adianta eu bater no peito e falar que eu tenho a melhor agricultura do mundo, certo? Porque essas emissões de desmatamento vão mascarar. E é claro, se eu fosse um agropecuarista, se eu fosse parte de uma entidade de representação dos agricultores, eu ia me sentir injustiçado com isso. Mas não, peraí, eu não sou eu que estou lá, ou isso aí é problema de polícia, isso aí é problema de falta de governança, de uso da terra, eu estou fazendo meu papel. Eu acho que nesse mundo polarizado que a gente tem hoje no Brasil, se a gente não trouxer o agronegócio, o agricultor, as entidades de classe para tentar ajudar a resolver o problema do desmatamento, que não é um problema simples, o Daniel deixou bem claro, a gente não está dizendo aqui que é só um problema de custo econômico para resolver, não, você tem gente, você tem questões sociais, você tem uma série de problemas que requerem um novo modelo de desenvolvimento econômico que não se encontra no mundo na escala que a gente precisa. Se os agricultores não forem parte do design desse modelo de desenvolvimento para a Amazônia, e não comprarem a ideia de que é preciso preservar a Amazônia, não vai adiantar a gente fazer o esforço do ABC, o esforço do Código Florestal, o esforço do RenovaBio, porque eles vão ser mascarados ou apagados pelo desmatamento da Amazônia. Então, a minha questão para você é como é que a gente faz para trazer o agronegócio brasileiro, em geral, eu sei que tem segmentos do agronegócio que já compraram a ideia e estão trabalhando, mas uma massa crítica de agropecuaristas, entidades representativas de classe do agronegócio, para ajudar a montar um modelo de desenvolvimento para a Amazônia em que a floresta fique em pé. Porque a gente não tem esse modelo hoje, e sem os agropecuaristas a gente não vai conseguir montá-lo, porque eles precisam estar cientes ou comprar a ideia de que é preciso ter essa preservação da Amazônia. E a gente não consegue achar esse consenso entre os agropecuaristas hoje de que é preciso, o que é um problema que precisa ser traçado. Se a gente não resolver esse problema, eu acho que não adianta a gente fazer o resto, porque ele vai ser todos os benefícios vão ser mascarados diante dos malefícios do desmatamento da Amazônia. Queria escutar a sua opinião sobre essas coisas, que são discussões que podem dar dias inteiros também. Então, com certeza, acho. Eu vou começar por essa última, né? Eu acho que foi isso que eu quis mostrar naquele gráfico lá que eu mostrei, a dimensão, né? Primeiro eu quis mostrar, olha, 1 gigaton que a gente está prometendo é muita coisa, mas na hora que a gente coloca esse gráfico em comparação ao que a gente está emitindo só com mudança de uso da terra, com desmatamento, isso se perde, né? E aí você tem toda a razão, assim, eu não tenho uma resposta, obviamente, né? Mas nós temos que criar uma agenda Brasil, uma agenda de Estado, uma agenda que ultrapasse políticas de governo A, B ou C. E eu coloquei num das minhas apresentações, eu coloquei assim, o agro vai pagar essa conta por ação ou por omissão. Então, muitos estão pagando por omissão. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, estou em área consolidada, tenho tudo em dia, não sei o quê, não tem nada a ver com isso. Mas é soja Brasil, é carne Brasil, né? E se eu quiser falar que eu tenho carne específica com cadeia rastreada, etc., beleza, vou fazer due diligence, vou seguir as regras, e isso tem custo, e o custo é alto, né? E a gente, assim, Ângela, não foi por falta de aviso, né? A gente há muitos anos tem falado isso. O Assad está aqui, o Assad talvez seja um dos que mais falou sobre isso. Nós aqui falamos muito sobre isso, alertamos muito sobre isso. No RenovaBio, que você citou aí, por exemplo, eu tive uma discussão muito clara na época com o pessoal, porque a gente colocou um gancho ali, né, de elegibilidade de desmatamento zero. Não é desmatamento ilegal, é desmatamento zero. Não dá para eu produzir cultura energética desmatando.
É um contrassenso total eu pagar um CBIO para quem produziu cultura energética desmatando. Então, a gente colocou desmatamento zero. E a gente falou assim, não, mas vocês estão sendo mais realistas que o rei, a lei me permite desmatar. Eu falei, olha, a lei te permite, vá lá e desmate. Agora, não queira ganhar um crédito por isso, né? Então, essa conscientização, ela é muito importante, né, do setor. E a gente está aprendendo pela dor, né? Está aí a lei da União Europeia, né? Todo mundo criticando muito e falando, é uma lei unilateral. É unilateral. Mas há quantos anos que isso está sendo dito? Há quantos anos isso está sendo discutido? E a gente não sinalizou. Não estou falando nem de resolver o problema, que a resolução é complexa mesmo, você tem razão. Mas a gente não sinalizou um caminho para isso, né? Então, foram buscar os mecanismos que, obviamente, interessam comercialmente a cada país, e isso é natural de ocorrer. Então, você tem toda a razão. Enquanto a gente não resolver esse problema, tudo isso que a gente está fazendo, e é muito bom o que a gente está fazendo, mas fica embaçado e mascarado. Então, a gente falar, por exemplo, pessoal, muitos produtores aqui de soja vêm procurar, como que eu entro nesse mercado de carbono? Eu falei, cara, produza soja com mais qualidade, aumente sua produtividade de 5 hectares, 5 sacos por hectare, faça um plantio direto de melhor qualidade, você vai ganhar muito mais do que pensar em vender mercado de carbono, vender carbono de solo. O custo para isso, para você medir isso, para você garantir isso, se lá na frente você precisar passar uma grade aqui por qualquer razão, já era. Então, vamos investir naquilo que tem. Se, quem sabe, lá na frente eu possa ter uma remuneração extra por carbono, qualquer coisa que seja. Quem sabe um dia a gente resolva esse problema da adicionalidade, a nossa reserva legal passe a ter algum valor nesse mercado. É uma discussão pesada, mas que precisa ser feita, né? E sobre o ABC, Ângelo, acho que você tem toda a razão, né? Acho que é um programa extremamente inteligente, extremamente útil, acho que causou uma mudança de mindset, realmente na agricultura no Brasil, sem dúvida nenhuma, mas nós ainda temos o problema do MRV, a gente não sabe ainda como medir. A gente tem um problema, por exemplo, quantos milhões de hectares de fato nós temos de integração lavoura, pecuária e floresta no Brasil? Quem mediu isso? Aonde está? A gente tem estimativas, levantamentos, etc. Tal. Então, assim, a gente precisa avançar nisso, né? Porque senão realmente a gente vai estar prometendo um monte de coisa e não consegue cumprir, né? E aí, nesse sentido, né, a gente tem que criar modelos de MRV para esse novo plano ABC, que já está, de novo, a gente está cometendo o mesmo erro lá atrás, né? Começou em 2010, mas a gente só conseguiu começar a monitorar lá para 2017, 2018, sei lá. Ou seja, já estava no final do programa, né? Então, a gente já perdeu 2 anos aí nessa primeira janela, né? Então, a gente precisa correr para fazer isso. E precisamos desenvolver isso daí. E aí, para isso entra naquilo lá que eu citei também, lá de qualidade de informação e dado no Brasil. A gente tem muita dificuldade de dado secundário no Brasil, né? A gente tem pouco dado estatístico, dado desatualizado, muitos dados contraditórios. Você tem fonte IBGE, fonte Conab, fonte não sei quem, fonte... e falta uma coalizão dessas bases de dados, né, para que a gente possa ter informações realmente mais consistentes de país, né? E isso tudo vai nos ajudar a ter promessas também mais adequadas, né? A nossa última revisão da NDC foi bastante desastrosa, né? Porque aumentou muito a nossa ambição, mas sem mostrar o caminho para a gente chegar lá. A gente sabe agora que a gente tem que ser neutro em 2000 e não sei quando aí, 2050, eu acho, né? Tem que ser neutro em carbono, tá, mas quais são os caminhos? O que a gente está fazendo para chegar lá? Ainda não, acho que ninguém sabe ainda, né? Bom, pessoal, vou seguir aqui rigorosamente a nossa agenda. Eu sei que todo mundo tem a agenda apertada, então não vou passar do horário. Nós tínhamos mais 2 perguntas sobre desmatamento na Amazônia e questão de mercados, mas que agora, com a pergunta do Ângelo e agora a resposta do Morandi, eu acredito que cobriu essas perguntas. Então, só para reforçar aqui, na semana que vem, nós temos o nosso curso de mensuração de carbono na agricultura e pecuária, promovido pelo Observatório de Bioeconomia, no dia 18, dias 18 e 19. As inscrições estão ainda abertas, tem lá o link no nosso LinkedIn. Tá? Nós vamos disponibilizar a gravação no canal do FGV Agro no YouTube e, se o professor Morandi permitir,
nós também colocaremos lá e no site do Observatório os slides da apresentação. Tá ok? Muito obrigado pela participação de vocês, foi brilhante o seminário, muito obrigado, Morandi, pela apresentação, com muitas informações esclarecedoras, muitas lacunas que a gente ainda precisa preencher, e o Observatório de Bioeconomia, a Embrapa, a FGV, nós todos estamos trabalhando para o preenchimento dessas lacunas. Obrigado, Cícero. Só uma coisa que eu esqueci de falar, Ângelo. O ABC, Claro. além da questão mitigação, tem um papel fundamental em adaptação. Eu acho que talvez mais importante do que em mitigação. E a gente ainda não está sabendo medir isso ou avaliar isso, porque é difícil mesmo. Mas tem um papel fundamental em adaptação. E obrigado, Cícero, pelo convite, toda a equipe aí da FGV. Foi um prazer poder discutir com vocês. Ok, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tenham todos um bom dia. Tchau, tchau.